Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que bom nós separarmos este momento para nós fazermos uma reflexão sobre a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham assim um dia bastante feliz. Ouça a lição. E hoje, quinta-feira, 11 de setembro de 2025, a lição 11 de hoje, ela tem como título Intercessão. E na lição de hoje, todo o conteúdo e o contexto está baseado ali no capítulo 32 de Êxodo, nos versículos 30 até 32. E o que nós vemos aqui é que Moisés, ao perceber e ao ver que o povo de Israel havia pecado, ele pune os idólatras, né, que rejeitaram a Deus, viraram as costas, né, para o Senhor, e mostra, né, o grave pecado para as demais pessoas, né, do povo de Israel, para levá-las ao arrependimento. E ele sobe para falar com o Senhor Deus. E ele fez ali propiação pelos pecados do povo, pede perdão a Deus, e até ele está disposto a perder a sua própria vida eterna a fim de salvar essa Israel rebelde. E quando Moisés diz lá, ó, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te do livro que escreveste, que está lá em Êxodo 32, versículo 32. Moisés aqui está falando claramente da existência no céu de um livro da vida que registra os efeitos e tudo que nós fazemos aqui em cada passo da vida, como é mencionado em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E Moisés, diante do Senhor, ele está agindo assim como um substituto, né, para o povo, assim como Cristo, fez por nós, morrendo na cruz do Calvário, dando sua vida, nos libertando da morte e do pecado, que ele fez isso século mais tarde. E o nosso perdão depende único e exclusivamente de nós aceitarmos a Jesus como Salvador e Senhor. Mas que ele deu essa chance para todos nós termos a eternidade quando ele morre na cruz do Calvário. E quando Moisés faz esse pedido que eu acabei de ler em cima lá, ele estava pedindo que o Senhor perdoasse os pecados do povo de Israel, mas que ele tomasse sobre si os pecados daquele povo rebelde, exatamente como Cristo faria na cruz muitos séculos depois. E aqui em Êxodo 32, versículo 32, não só ele apresenta essa ideia da expiação substitutiva, mas também explica quem é o substituto, que é o próprio Deus, né, que morreu na cruz por nós. Esse texto revela como nós podemos realmente obter o perdão quando nós clamamos ao Senhor. E o que nós vemos na lição, porque nós temos que também ver assim o lado de Moisés, né? Ele desceu do Monte Sinai pela primeira vez, após falar com Deus. Ao chegar ali no pé do monte, ele viu que o povo de Israel estava assim à solta, né? Ou seja, que seus irmãos estavam assim livres, né? Porque Moisés deixou Arão como responsável desse povo. E havia realmente essa intenção, né, de que realmente ele cuidasse daquele povo. Isso quer dizer que o povo estava fora do controle, assim, no comportamento rebelde, desenfreado, e devido a isso, coisas terríveis aconteceriam ali no acampamento. Primeiro Moisés ficou em pé na entrada do acampamento e conclamou que todos estivessem
ao lado do Senhor. E quem tivesse realmente ao lado do Senhor, que o acompanhasse, para que se juntasse a ele. E era uma oportunidade que ele estava dando para todos para o arrependimento. E a Bíblia menciona que todos os levitas responderam sim e se juntaram a Moisés. E após isto, muitos outros não se juntaram, né, ao Senhor, e por ordem, né, de Moisés, todos foram mortos, esses idólatras, né, resultando na morte de cerca de 3.000, que fala aqui nessas escrituras, que está lá em Êxodo 32, versículos 26 até 28. Provavelmente este ataque teve como alvo aquelas pessoas que permaneceram obstinadamente na idolatria, não aceitando, rejeitando o Senhor, e o juízo chegou para elas. E depois de lidar com Arão e o povo envolvido nessa trágica, né, idolatria, no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste um grande pecado. E literalmente no hebraico, vocês, no plural, dizendo eles cometeram. E o Senhor é enfático, mostrando a intensa ira de Deus contra os israelitas, apresentando que o povo de Israel era responsável pelas consequências dos atos que eles mesmos fizeram. E a palavra pecado do hebraico, que é katar, né, que significa errar o alvo, o povo havia sido chamado para ser assim, um reino de sacerdotes ao Senhor, uma nação santa, que diz lá em Êxodo 19:6. E agora eles estavam assim perdidos. E o objetivo de andar de acordo com o compromisso assumido, a saber, obedecer a sua aliança, é o que eles deviam fazer, obedecer essa aliança com o Senhor, que está lá em Êxodo 24:3. Então Moisés avisa ao povo que estava subindo novamente para falar com Deus, ou seja, estar na presença do Senhor e fazer uma expiação pelo pecado. E aqui expressa a esperança por parte de Moisés, que ele, como mediador, né, do povo e o Senhor, ele está fazendo assim o lado de Cristo, que hoje Cristo faz, que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Moisés estava atuando como um Cristo. E não é admirar que Moisés seja esse tipo ou símbolo de Cristo. E Moisés faz a sua oração intercessória, seu pedido ao Senhor pelos pecadores e diz: se queres, perdoa o seu pecado. E até oferece a sua vida por aquele povo rebelde. E assim ele refletiu o que Cristo faria muitos anos depois ao morrer na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. E Moisés busca o perdão de Deus, ainda que tivesse que sofrer todas as consequências. Que compaixão, né, amigos, por um povo transgressor, que era infiel a esse povo. E Moisés se coloca realmente para morrer por eles. Dedicação total mostrada Moisés ao Senhor, fidelidade, um amor assim para as pessoas também é mostrado por Moisés. Quando Moisés menciona a palavra perdoar a Deus, está lá em Êxodo 32, ela significa também carregar ou tomar sobre si, que está lá em Isaías 53:4, onde se ali aplica o mesmo verbo que Jesus utilizou quando ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ditas ali pelo profeta Isaías no capítulo 53, e ele falando de Jesus, que revela poderosamente sobre o processo da salvação e o perdão que custou a vida do nosso Deus, que esteve aqui em forma realmente humana. E assim o líder do povo de Israel, Moisés, o intercessor, ele estava pedindo a Deus que tomasse sobre si o pecado do povo, exatamente o que ele faria por amor à humanidade, muitos séculos depois, através de Jesus. O livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32, não só apresenta essa expiação substitutiva pelos pecados, mas também explica que o substituto é o próprio Deus, né, o Criador do universo. E assim nos revela como podemos nós obtermos o perdão através realmente de um arrependimento e buscar o único que pode dar perdão, que é Jesus.
E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, clamado através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus explicando que Ele é o único mediador entre os homens de Deus. E quando você faz isso, aceitando a Ele como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de Deus algo tremendo. Você ganhará de presente a salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que se aproxima, Jesus, ele levará você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá uma oportunidade de participar assim da grande festa das bodas do Cordeiro, da união, do casamento do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com o Senhor Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.